Sócrates. Toda a gente conhece este nome, certo? É um verdadeiro símbolo que ecoa através dos séculos. Mas, para além do mito e das frases famosas, quem era, na verdade, o homem por trás da lenda? E esta frase aqui, bem, é talvez a mais famosa dele, não é? Uma frase que resume a essência da missão da sua vida. É um convite a um tipo de autoanálise que literalmente mudou o pensamento ocidental para sempre. Ok, vamos a fundo nisto, porque é exatamente aqui que o mistério começa. Tentar separar o símbolo do homem de carne e osso é um dos maiores quebra-cabeças da história da filosofia. Então, Sócrates viveu em Atenas ali entre 469 e 399 a.C. e tornou-se uma figura histórica gigante. Mas o curioso é que a imagem que temos dele foi moldada menos pela sua doutrina e muito mais pela sua morte, pela forma como foi executado por causa daquilo em que acreditava. É quase como se cada época olhasse para Sócrates e visse um reflexo de si mesma. O cristianismo primitivo viu nele uma espécie de mártir. Já o iluminismo viu um herói da razão, livre de dogmas. Ele tornou-se um espelho para as aspirações de diferentes tempos. E agora chegamos ao grande problema, ao que se costuma chamar de problema socrático. É que Sócrates não deixou uma única palavra escrita. Nada. Ele dedicou-se inteiramente à sua missão no momento presente, através do diálogo, da palavra falada. Pensem nisto. Tudo o que sabemos sobre ele vem de outras pessoas, principalmente dos seus discípulos. E, como vamos ver, eles não tinham exatamente a mesma opinião, o que nos deixa com retratos que, por vezes, são completamente contraditórios. E esta comparação ilustra o problema na perfeição. De um lado, temos o Sócrates de Platão, um pensador profundo, quase um místico, preocupado com a metafísica e a alma. Do outro, o Sócrates de Xenofonte, um cidadão exemplar, prático, patriota, um bom amigo. São quase duas pessoas diferentes. Então qual delas é a verdadeira, ou a mais próxima da realidade? E é por causa desta incerteza toda que Sócrates se transformou numa espécie de tela em branco. Ao longo da história, diferentes pensadores foram pintando o seu próprio retrato dele, muitas vezes usando a sua imagem para validar as suas próprias ideias. Vamos seguir esta evolução. Depois da sua morte, ele é idealizado. O iluminismo adota-o como um dos seus. Mas depois, de repente, no século XIX, aparece Friedrich Nietzsche, vira à mesa e declara Sócrates o grande vilão do pensamento ocidental. E esta acusação de Nietzsche, uau, é pesada. Ele dizia que, antes de Sócrates, a cultura grega tinha um equilíbrio perfeito entre as forças da razão, as apolíneas, e as forças do instinto, do caos, as dionisíacas. Para Nietzsche, ao colocar a razão acima de tudo, Sócrates quebrou essa harmonia e deu início a uma longa decadência. Então, o que fazemos com isto? Herói? Vilão? Cidadão comum? Talvez estejamos a olhar para o sítio errado. E se a chave para entender o verdadeiro Sócrates não for tentar encaixá-lo numa caixa filosófica, mas sim vê-lo em ação, como aquilo que ele era na sua essência, um educador? Há um historiador, Werner Jaeger, que o descreveu como o mais espantoso fenómeno pedagógico da história do Ocidente. E esta perspectiva, bem, ela muda tudo. A grandeza dele não estaria num sistema de ideias, mas numa prática, numa forma revolucionária de educar. O método dele, basicamente, tinha 2 passos. Primeiro, a exortação. Ele chegava ao pé das pessoas e provocava-as, desafiava-as a pensar para além das suas preocupações do dia-a-dia. E depois vinha a segunda parte, o exame implacável, em que ele interrogava e desconstruía as certezas dos outros até revelar a ignorância que se escondia por baixo. Certo, mas qual era o objetivo disto tudo? Para que servia este exame todo? A resposta de Sócrates era algo, bem, completamente radical para a sua época: o cuidado da alma. E estas palavras, que vêm da Apologia de Platão, são o resumo perfeito da sua missão. Era isto que ele fazia todos os dias nas ruas de Atenas. Tentava convencer os seus concidadãos a mudarem o foco, a desviarem a atenção das coisas exteriores para o bem-estar do seu eu interior. Temos que parar um segundo e pensar no quão revolucionário isto era. A sério, porque os valores tradicionais da Grécia Antiga eram, na sua maioria, sobre coisas exteriores, coisas que se podiam ver. E aqui o contraste é claríssimo. De um lado, os valores tradicionais, saúde, beleza, riqueza, honra. Do outro, os novos valores de Sócrates, a alma, a verdade,
a sabedoria e a virtude. O que ele fez foi propor uma nova hierarquia de valores, colocando os bens da alma bem lá no topo, muito acima dos bens materiais ou até dos do corpo. A analogia com a medicina é perfeita. Ele via a alma como algo que podia estar saudável ou doente. O seu método era como um diagnóstico para expor as falsas crenças, as doenças da alma, e a cura que ele prescrevia era a busca constante pela verdade e pela virtude. E a consequência disto tudo, a grande revolução, foi a descoberta do eu interior, como o verdadeiro centro de valor e de significado da vida humana. O grande objetivo desta viagem para dentro era o que os gregos chamavam de eudaimonia. Esta palavra é muito mais do que felicidade. É um estado de florescimento, de realização plena, que se atinge quando a vida está em harmonia com a virtude e a razão. É a promessa de que a vida boa é, em última análise, a vida ética. Portanto, o ponto central é este. A virtude e a felicidade deixaram de estar lá fora, no mundo, e passaram a estar cá dentro, no indivíduo. Esta mudança deu origem a um novo ideal de liberdade. Não a liberdade de fazer o que se quer, mas o autodomínio, o controlo da alma sobre os desejos e as distrações. E é por isso que a missão de Sócrates, iniciada há mais de 2 milénios, ainda faz tanto sentido. Num mundo saturado de distrações, de busca por reconhecimento e bens materiais, a sua pergunta continua a ser, talvez, a mais urgente de todas. Como é que estamos a cuidar da nossa parte mais importante?